Olá, bom dia. Mais uma semana, mais uma vez aqui, mais uma vez trazendo um tema interessante, um tema importante para o nosso desenvolvimento e para os passos que você quer dar, né? Na direção da pessoa que você quer ser, ok? Hoje você vai descobrir quem comanda a sua vida, você vai descobrir com que emoção você se identifica na hora das suas decisões, você vai conseguir perceber quem está à sua volta, né? É dominado por quem? Pela razão ou pela emoção? E a partir desse conhecimento, você consegue não só identificar, não é, a pessoa que é racional, a pessoa que é mais emocional, mas também aprende a lidar com ela e a lidar com a forma dela agir. E vocês vão perceber como isso vai criar uma cola, um link com tudo aquilo que a gente já falou nas lives anteriores, não é? Para quem não assistiu, nós tivemos em 2024, eu falei primeiro da insegurança, depois da autoimagem e do amor próprio, e a terceira foi o medo do julgamento. Esse ano eu comecei 2025 falando do desapego, porque isso é um passo a passo, não é? No desapego, eu aproveitei para falar das promessas de final de ano, que é muito importante a gente perceber como o apego nos impede de evoluir. A segunda deste ano foi a chave para mudança e realização. E hoje nós vamos falar da razão ou emoção, quem comanda a sua vida. Para quem não assistiu, todos os episódios estão disponíveis no YouTube, tá bem? Lá você tem a sequência, tudo direitinho. É só ir lá no perfil, embora aqui no Instagram também esteja. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Marlene Caselato, eu sou psicóloga. Eu sou mestre, treinadora e formadora em inteligência emocional, coaching psicológico e sou mentora de mulheres comuns que querem transformar suas vidas, tá bem? Quando você toma uma decisão importante, né, quem está no controle dessa decisão? É sua razão ou sua emoção que decide? Você já se arrependeu de agir pelo impulso? Ou de pensar tanto que acabou perdendo a oportunidade? Será que o verdadeiro sucesso vem de escolher entre a razão e a emoção? Essa é a grande dúvida, não é? Seguir o coração ou a voz da razão? Quando estamos certas? É essencial no desenvolvimento, no nosso, né, desenvolvimento pessoal, profissional, a forma como nós tomamos as decisões, pois isso vai definir os nossos resultados, tanto nas nossas relações como no nosso propósito de vida. O nosso cérebro ele é dividido em dois, ou seja, o sistema límbico, né, onde moram as nossas emoções, e o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento lógico e estratégico. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana. Tenho aqui 2 Anas. Quando há um desequilíbrio, né, quando há uma tendência para uma parte ou para outra parte desses dois sistemas, nossas decisões elas se tornam ou precipitadas, muito, né, na luz da emoção, ou então elas passam a ser muito analíticas e aí nós demoramos mais para tomar decisão.
E por isso que eu perguntei, já perdeu a oportunidade por conta de analisar demais? Já escolheu errado por seguir a emoção e depois descobrir que não devia ter feito isso dessa forma? Para ilustrar melhor o que é uma pessoa racional e uma pessoa emocional, eu escolhi falar no contexto de férias e depois eu vou explicar por quê. Então, uma pessoa racional em uma viagem, não é? Ela planeia com antecedência, ela analisa custos, ela avalia os melhores horários do voo, ela pesquisa os destinos, o que é mais vantajoso. Antes de decidir, ela compara preço de hotel, ela vai ler as avaliações, vê o que oferece melhor custo-benefício. Durante a viagem, ela segue um roteiro organizado, otimiza tempo para visitar o máximo de pontos turísticos, ela procura evitar imprevistos. Se algo sai do planeado, do planejado, ela já busca rapidamente uma solução lógica, né? Não gasta por impulso, ela pensa antes de comprar uma lembrancinha, ela analisa se aquilo encaixa no orçamento. Nas escolhas dos restaurantes, pondera qualidade, preço, localização. É uma pessoa detalhista quanto ao todo, ao complexo. Na hora de voltar, ela vai revisar os gastos, vai ver se, né, cumpriu aquilo que tinha planeado. Depois ela, na verdade, para a pessoa racional, a experiência como um todo, né, ela já é válida para depois preparar a próxima viagem, né, com base naquilo que ela aprendeu, porque tudo é uma lição. Para ela, as férias não são apenas descanso, mas uma experiência otimizada ao máximo em tudo que ela pode aprender. Viajar com uma pessoa racional pode trazer muitos desafios, né? E aí nós temos que perceber e identificá-los. Por exemplo, a falta de espontaneidade, um roteiro rígido, ela resiste às mudanças, recusa às vezes um convite porque não estava encaixado no roteiro, então aparece algum amigo, algum colega que chama para alguma coisa, ela não vai, senão eu vou perder isso, vou perder aquilo. Foco excessivo no custo-benefício, sempre analisando preços. Não quero dizer que não se deva fazer, mas o exagero, por exemplo, eu sei de pessoas que foram a Veneza e chegaram lá, a mulher, claro, né, queria andar na gôndola, e o marido achou que era muito caro. E não, eu não programei isso. Só que essa viagem para ela tinha o significado de ir andar no bendito do barco, no Rio Sena. Não, aliás, no Sena, olha só, estou misturando. Em Veneza. E aí, até hoje, não voltaram, porque não é uma viagem que se faça. Para quem está na Europa é mais fácil, mas para quem vem de fora, não é? Principalmente do Brasil, da América do Sul, não é uma viagem tão rápida, com um custo tão barato. Resultado, até hoje ela não andou nas gôndolas, e também agora não tem perspectiva de voltar a Veneza. Uma pessoa racional, ela também tem muita dificuldade de relaxar, justamente por querer otimizar tudo. Ela torna a viagem numa maratona. Então, assim, viajar com uma pessoa extremamente racional é correr o risco de acordar 6 horas da manhã, porque tem com relógio, com despertador, porque tem que sair naquele horário, senão não vai conseguir cumprir o roteiro do dia. Para um racional, umas férias bem aproveitadas, elas significam eficiência e organização.
Cada escolha tem um propósito e cada minuto deve ser bem utilizado, ok? E como é que é viajar? Antes disso eu queria perguntar para você: você se identificou com alguma coisa? Algum desses traços de personalidade, de comportamento, você se identificou? Vai percebendo qual é a sua tendência, tá? E como é que é viajar com o coração? Como é que é você estar com uma pessoa extremamente emocional? Então, esse ele vive a viagem como um mergulho em cada nova sensação. É sobre sentir e viver um momento. É criar memórias inesquecíveis, sensações inesquecíveis. O roteiro, ele pode e deve sempre existir, até para a gente ter parâmetros, né? Mas ele é flexível, é adaptável. E isso é trabalhado no presente. Aconteceu, vamos fazer, vamos ali, vamos comer, vamos... O emocional, ele quer viver aquilo ali, independente do que foi programado, né? Mesmo porque muitas vezes nós pensamos uma coisa, imaginamos, estruturamos, e depois quando você vai fazer, não é nada daquilo, você se decepciona e acaba priorizando determinadas coisas que estavam estruturadas, mas perde a emoção do momento de coisas não programadas, não é? No caso da pessoa emocional, o planeamento dela é flexível, tá? É diferente do racional, ela não se prende a roteiros fixos, ela sente vontade de ficar muito tempo ou mais tempo no café, ela fica. Se aparecer plano de última hora, ela vai na intuição, eu acho que vai dar certo, que vai ser legal, eu vou. As escolhas são voltadas pelo sentimento e não pelo custo-benefício, né? Então, escolher um hotel pela estrutura, pela construção, pelos jardins, reservar um passeio porque ficou encantado com a foto que viu do lugar, com uma cena de filme, com o trecho de um livro que conta alguma coisa daquele espaço, daquele lugar. O emocional, ele está sempre aberto ao imprevisível, né? Se algo não sai como esperado, isso faz parte da experiência, né? Então, e nisso eu posso colocar que se perder nas ruas da cidade, que você mesmo com o Google Maps, você se perde. No metro, no metrô, no comboio, no trem, perder a estação, passar a estação, tentar ir para um lugar e vai para o outro, mas isso não estraga o momento, isso não transforma a experiência em algo que não seja positivo. Para uma pessoa emocional, a viagem não é o deslocamento de um lugar para outro. Ele é um conjunto de momentos vividos que vão ser recordados e que vão se transformar em sensações muito positivas. Okay? O emocional, para uma pessoa emocional, as férias não é sobre seguir plano, né? É sobre viver, tá? Viajar com uma pessoa emocional pode ser uma experiência intensa, sempre cheia de momentos inesquecíveis, mas também traz alguns desafios. A falta de planejamento, como se decide tudo no lugar, na hora, não é? Às vezes as coisas não dão certo, perde passeios importantes, perde reservas, planeja, pensa em fazer coisas que depois não consegue porque não estavam planeadas. A dificuldade em seguir horários. A gente para no olhar, no lugar, para no café, para ali, depois os horários vão embora, quando você vai ver já escureceu, já está de noite, já não dá mais para fazer nada. Quando a pessoa é extremamente emocional, ela se perde no contexto das coisas e ela acaba perdendo também horários. E isso eu estou falando horários de passeios, para voos, para excursões, para os compromissos que já estavam marcados, né? Porque ela não é que ela seja aérea, mas ela está ligada
naquele momento, no sentimento que ela tá tendo, no que aquilo tá transferindo para ela, né? E a questão também das mudanças de planos o tempo todo. Você imagina uma pessoa racional, estruturada, que vai andar com uma pessoa que toda hora está mudando o roteiro. Mas eu quero ir aqui, eu quero ir ali, eu quero fazer não sei o quê. E aí a organização que já tinha sido combinada e organizada acabou. E aí, se você é uma pessoa racional, você vai se sentir frustrada. E como é que é quando a razão e a emoção viajam juntas? Então vamos imaginar as férias com esses dois perfis, né? Uma pessoa racional, ela planeja o detalhe com antecedência. O emocional quer viver o momento sem ter tantas regras, né? No aeroporto, a pessoa racional chega sempre muito tempo antes do check-in, documentos organizados. O emocional, ele se distrai nas lojas, ele olha o ambiente, ele perde a hora, já começa a viagem cheia de adrenalina, porque é aquela corrida para acertar as coisas que não fez antes, não organizou antes. O racional, ele segue o roteiro, o emocional quer sentir a cidade. Então é assim, são dois tipos de comportamentos que são antagônicos, não é isso? É isso que eu estou tentando descrever aqui. Estou tentando mostrar para você que, enquanto um se estressa com as mudanças inesperadas, o outro se incomoda com o estresse do planejamento, da estruturação. Então você olha para esse cenário e diz o quê? Poxa, mas isso aí é muito difícil de conviver, não é? Então nós vamos ver se é agora, continuando o nosso tema. Mas antes eu quero explicar que esse tema não se trata de escolher entre razão e emoção como se uma fosse melhor que a outra. Muitas pessoas acreditam que para tomar a decisão certa é preciso anular as emoções, gerir apenas com a lógica. Mas isso vai levar você a decisões frias, mecânicas, muito desconectadas com o que realmente importa. E não tem que ser assim, sabe? Por outro lado, os emocionais, eles acham que o ideal é seguir o coração. Mas isso pode resultar numa impulsividade, numa falta de planejamento, de decepções, não é? Outra coisa que é importante observar é que eu não estou a falar aqui de conflito entre mente e coração. Não é preciso ter um vencedor, isso não é uma disputa, né? Essa visão, ela é falsa, ela deixa... traz a ideia de que razão e emoção são inimigas. Na verdade, as duas têm papéis fundamentais nas nossas decisões. Portanto, esse tema não é sobre controle, e sim sobre gerir as emoções, integrá-las. Esse tema, ele não é um conceito abstrato, tá? Porque ele tem um impacto muito grande em todas as áreas da nossa vida. É importante não confundir a razão e a emoção com outros conceitos também. Isto é outro erro. Então, eu pensar que razão é igual a frieza, a insensibilidade. Mas a verdadeira razão, ela não anula os nossos sentimentos, mas ela os utiliza de forma estratégica para tomar as melhores decisões, tá? Pensar com clareza não é apagar as emoções, lembrem-se disso, mas sim guiá-las com sabedoria. A emoção também é diferente de impulsividade, de fraqueza. É importante não confundir a emoção com agir sem pensar, porque as emoções, elas são fontes valiosas sobre nós mesmos, elas são informações sobre nós mesmos, né? Uma pessoa, ela pode ser muito racional e ainda assim agir com inteligência emocional, sabendo quando expressar e quando controlar os seus sentimentos, as suas emoções. Nós temos aí a intuição, né? A intuição mostra muito isso. Você não consegue perceber ali como é que você decidiu, mas você intuiu, você percebeu que aquela era a melhor forma. Então é assim, sempre lembrar que a emoção, ela não é inimiga da razão.
Ela é uma bússola e que ela vai apontar para o que realmente importa, hein? Ou seja, na hora de decidir o que é mais importante. E por último, o equilíbrio não é um meio termo sem tomar decisão. Na prática, o equilíbrio ele significa saber quando dar mais espaço para uma ou para outra. Ou seja, o equilíbrio é você saber quando é a razão que tem que dominar e quando é a emoção que tem que dominar. Às vezes é necessário ser racional, outras vezes nós temos que confiar na intuição para que esse, na verdade, seja o caminho mais correto. Equilibrar a razão e a emoção não é hesitar, gente. É saber a hora certa de ouvir cada uma, tá? E assim, quando eu comecei a construir esse conteúdo, falando da razão e da emoção, eu me lembrei de como eu era nas minhas viagens. E por isso eu achei interessante trazer esse tema ligado às viagens. Porque embora eu goste muito de viajar, sempre gostei muito de conhecer lugares diferentes, né? Eu era muito desorganizada. Por quê? Porque embora eu seja uma pessoa muito racional, muito ponderada, muito prática, não é? Eu tenho aqui, eu sou uma pessoa muito rígida com os meus horários, com as minhas obrigações, não é? Eu não atraso, vamos dizer assim, não atraso. Se eu atrasar é porque aconteceu alguma coisa impensável assim, mas eu sou uma pessoa muito rígida nesse sentido. E aí, é o meu lado racional, obrigação, eu tô lá. Mas quando fala em viagem, aí acabou. Então, eu vou contar para vocês que eu era muito desorganizada. Porque quando falava em viajar e viajar, eu só pensava na viagem. E aí, os documentos, eu lembro na época da Covid mesmo, que tinha que andar com aqueles testes positivos, negativos, aquela coisa toda, comprovação disso, comprovação daquilo. Eu sempre tive dificuldade em organizar isso. Eu aprendi isso com uma pessoa racional, né? Pastinha para os documentos, não tinha nada disso. Eu levava na mão, enfiava na mochila, depois não sabia onde estava, depois colocava. Então, compra de passagem. Gente, eu cheguei a comprar passagem sem bagagem de porão. E eu mas porque eu fui olhar o horário, eu comprei tudo. E depois foi uma pessoa racional que conversando comigo falou, mas as suas malas, não sei o que. Eu falei, deixa eu olhar. E fui olhar. Não tinha bagagem de porão. Aí eu tive que comprar à parte as malas. Então, assim, gastos desnecessários. Eu sempre que viajava, eu tinha aquela coisa de levar lembrancinha para todo mundo, de comprar alguma coisa para alguém. Eu vi aquilo, lembrava da pessoa, né? Ai, fulano vai gostar disso, ai, fulano vai gostar daquilo. E aí eu comprava coisas. Inclusive, eu tenho lembrancinhas que foi uma viagem que eu fiz, comprei as lembrancinhas. Depois, ainda quando estava, né, no free shop, no aeroporto, eu vi umas coisas. Eu falei, eu acho que eu não comprei lembrancinha suficiente. Fui lá, comprei mais. E hoje eu tenho um monte de lembrancinhas aqui em casa que, na verdade, não eram necessárias. Isso é o quê? É emoção falando. Não é uma questão, é a questão de você ter aquele sentimento nas coisas. E a experiência de viajar com pessoas racionais, porque o que acontece? Eu acabo sempre viajando com pessoas que são racionais, organizadas. E são essas pessoas, foi com elas que eu fui aprendendo, né? A colocar os documentos na pastinha, a compra antecipada dos bilhetes, das viagens, dos passeios que quero fazer. Geralmente eu me encosto um pouquinho, né, nelas. Olha, eu vou programar, e ela vai lá e compra, sabe, assim. Mas eu consigo hoje ver que não é chegar lá na hora e comprar o bilhete, não é chegar lá na hora e ficar lá na fila esperando horas para fazer o que eu poderia ter feito em casa, tá? Hoje, as minhas experiências de viagem, elas são muito mais prazerosas. Tá? Elas são. Continuo, sim, a gente vai, se perde, passa a estação, entra na rua errada, sabe? Passa do lugar que devia ir, mas também
visito um café e fico lá mais tempo, aparecem roteiros que não estavam planeados, mas que justificam fazer porque são importantes para o meu registro emocional. Então, o que essa experiência me mostrou é que uma pessoa emocionalmente inteligente, ela sabe ouvir o coração e quando ela tem que deixar a lógica guiar seus passos, ok? Então, qual é a essência, né, dessa análise, né? É que a questão não é razão nem emoção, é alinhar as duas para que a sua vida esteja sobre o comando certo, que é o seu. É você que decide. Então, qual das duas pessoas você seria nesse roteiro de viagem? Né? O emocional ou o racional? Né? Qual é a escolha certa? E aí é outro ponto, porque a escolha, o sucesso, aliás, ele não vem de escolher entre a razão e a emoção, mas de fazer com que elas trabalhem juntas. Você não pode ser só racional, você não pode ser só emocional. Né? O emocional, ele é que nem o Tomé, né? São Tomé, ou Tomé apóstolo, tem que ver para crer. Ele só acredita que Jesus ressuscitou quando ele vê. Quando os outros falaram, não. E aí, se você fala usando o mesmo exemplo, né? Nós podemos falar de Pedro, né? Extremamente emocional. Pula do barco, salta do barco para andar nas águas, vai lá e promete uma fidelidade extrema e depois, no momento de calor, de medo, vai lá e nega Jesus 3 vezes. Depois, mas cada um deles, com as suas características, cumpriu sua missão. Né? Então, é importante a gente perceber que o que nós somos, aquilo que nós temos, tem que ser equilibrado. Equilibrado para que nós possamos cumprir aquilo que nós necessitamos cumprir. Seja numa viagem, seja no nosso trabalho, seja nas nossas relações afetivas. Não é? Eu não tenho sempre razão e também não posso ser só emoção, senão vou ser muito permissiva. Né? É importante perceber que esse equilíbrio ele nos ajuda a ter tomadas de decisão mais inteligentes. Vamos mudar aqui o cenário, né? Eu quero empreender, eu quero criar um negócio. Se eu for me pautar apenas por aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero fazer, sem antes elaborar uma pesquisa de mercado, ver se aquilo é viável, ver se eu consigo sobreviver daquele negócio que eu quero criar, né? Se eu for só pela emoção, eu posso, de repente, me dar muito mal. Né? Por outro lado, se eu pensar só no dinheiro, eu vou conseguir fazer algo que eu não gosto só por dinheiro? Eu vou conseguir doar 8, 10 horas da minha vida diariamente para algo que não vai me trazer satisfação nenhuma? Então eu não posso pensar num negócio só pela minha emoção, mas também não posso pensar só pela razão. Eu tenho que encontrar ali algo que eu goste e que consiga me dar uma subsistência, não é? Que consiga manter as minhas despesas. Eu vou acenar aqui para 2 pessoinhas que eu gosto muito, que entraram aqui também. O Alexandre e a Rô. Rô, que bom estar te vendo aqui. O equilíbrio, né? Ele também nos traz mais resiliência diante dos desafios. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe uma avaliação, uma opinião das pessoas, de um chefe, de um colega, de um supervisor, de alguém que sabe mais que a gente, ou que está olhando para aquilo que a gente está fazendo e percebe que aquilo ali não está muito bom, e quando essa pessoa vem e fala isso para a gente, o emocional, ele faz com que você comece, já começa, né, a querer ter raiva, a querer ficar. A razão, né,
já começa também a criticar, mas ele não tem razão, eu estou certo, eu estou... O verdadeiro poder não está em escolher, em usá-las juntas, gente, tá? Alinhar a razão e a emoção faz com que eu consiga ouvir a crítica e usar para dar um feedback positivo para o meu crescimento, né? Porque é uma oportunidade de crescimento. É não se deixar paralisar ou começar a se defender de forma exagerada, não. É ouvir, usar as duas, analisar, tem razão? Será que eu posso melhorar? Né? E assim, todos os temas que eu trago tem sempre as objeções, porque a gente sempre tem uma dificuldade em dar algum passo diferente, não é? Então, aqueles pensamentos de, se eu for racional demais, eu vou perder minha sensibilidade, minha intuição. Isso para as pessoas que são emocionais, né? Começam a ver isso e falar, não, ser racional. A intuição, ela tem que ser um guia. O emocional, ele tem que ser um guia, mas com discernimento. Emocional demais, permissivo demais, cede demais e muitas vezes não consegue completar ou fazer aquilo que é a sua missão. E aí tem conteúdo lá no YouTube, volta nas lives anteriores, tá? Outra objeção vem do racional. Se eu pensar demais, eu nunca vou agir. Já expliquei isso. Uma ação guiada pelo equilíbrio entre as duas é sempre mais eficiente. Racionalizar não significa ficar presa na análise e não tomar decisão. Se não acontece, como a primeira pergunta que eu fiz, você já perdeu alguma oportunidade porque pensou demais e enquanto pensava veio outro na sua frente e pegou a sua oportunidade? Não, você tem que ter equilíbrio. Pensar com agilidade, usar a emoção e tomar as rédeas da sua vida. Outro pensamento também que aparece muito é as pessoas dizerem, eu sou movida pela emoção, não consigo ser racional. Não é uma questão de mudar quem você é, mas de entender quem você é, como você pode usar suas emoções com mais consciência sem que elas te controlem. Ser controlado por emoção nenhuma. Nós temos que ter esse equilíbrio. Mas qual é o jeito errado de fazer esse processo? Primeiro é reprimir as emoções, tá? O certo é considerar, gerenciar as emoções, não reprimir. Quando você reprime, você não está mudando. Não? Agir por impulso e chamar isso de autenticidade. Você tem que refletir antes da ação, alinhar emoção e lógica. Não é agir por impulso. E tem uma objeção que ela aparece em todos os momentos, que é a pessoa esperar estar 100% pronta para mudar. Equilíbrio, gente, não é perfeição. Ninguém é perfeito. Ninguém vai fazer sempre certo, né? O equilíbrio é um aprendizado contínuo. São pequenos ajustes que trazem grandes transformações. Falei na live anterior, a regra do 1%. 1% é o que a gente tem que fazer. Depois mais 1%. Depois mais 1%. Quem sai, eu vou fazer 100%, não vai fazer nada. Nosso cérebro não acompanha isso. As mudanças não são feitas assim. Eu não mudo hábitos a 100%. Eu mudo hábitos a 1%. Eu levo um tempo para me organizar mentalmente. Meu cérebro não faz essa virada assim. Ele tem que perceber que aquilo que você está fazendo naquele momento é que é importante para você. Que é aquilo que você quer. Tá bom? O jeito certo de fazer isso, praticar autorregulação, identificar os sentimentos, analisar os fatos, agir diante dessa análise. Outro jeito certo é usar a emoção como guia, a razão como estratégia. O projeto, né? Se o novo projeto te empolga, não ignore o chamado, mas analisa. Em vez de agir por impulso, usa a razão para planejar cada passo e garantir que o seu sonho pode se tornar realidade de forma sustentável.
e não uma aventura que de um momento para o outro vai desaparecer, não é? E outra forma correta é você aceitar o processo de mudança. Eu sempre falo para as pessoas que começam comigo um processo de desenvolvimento. Acredita no processo. Porque se você quiser a explicação para tudo, você não vai continuar, você não vai mudar. Acredita no processo, no passo a passo, em cada degrau que você vai ter que subir. Pequenos ajustes diários fazem grande transformação nas nossas vidas. O segredo não é escolher entre razão e emoção. Vou ficar falando isso durante muito tempo, porque eu falo isso o tempo todo. É fazer com que elas trabalhem juntas a seu favor, para o seu benefício. Tá bem? Eu já passei aqui 5 minutinhos daquilo que é a nossa proposta, que são os 30 minutos. As perguntas eu respondo agora no final da live. A Rô, você é maravilhosa, Marlene, inspiradora. A Rô é uma pessoa que me conhece há muitos anos, desde o meu começo, desde do começo do meu trabalho. E ela tem, digamos assim, ela tem um conhecimento, né, dos meus processos. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, é esse o momento, tá? Coloquem aí as perguntas que tiverem. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo, eu agradeço por vocês estarem a ouvir, não é? Sobre esse tema que é mais um degrau no processo de desenvolvimento. E passem a palavra, essa live fica gravada, passem a palavra, porque essa palavra ela tem que chegar às pessoas que precisam ouvi-la, que precisam perceber que ela não está errada por ser apenas sentimento, e a outra não está errada por ser só razão. O errado é eu desvalorizar o que o outro me oferece. Eu aprendi com os racionais nas viagens. Aprendi muito. Hoje eu não faço muita coisa que antes eu fazia. As viagens são muito mais tranquilas, muito melhores. E a gente aprende também no trabalho, a gente aprende também no dia a dia, não é? Basta você querer mudar, tá bom? Bom, 10h37, não há perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não há perguntas. Eu não sei por que nunca há perguntas, né? Já falei, eu tenho sempre muitas perguntas. E as pessoas conseguem ouvir o que eu falo e não ter pergunta. Eu tenho até perguntas sobre aquilo que eu falei, né? Porque um tema vai trazendo outro, tá? A Ana está dizendo aqui, muito obrigado por mais uma live muito bem conseguida. Irei partilhar. Obrigada, Ana. O trabalho que eu estou fazendo aqui, o que eu viso é que isso chegue, não é? Seja divulgado a ponto de chegar a pessoas que precisam ouvir, que precisam desse conteúdo, que precisam dessa informação. Não é? Eu, no consultório, eu com pacientes, essa semana mesmo tive um rapaz nessa situação, eu começo a perguntar coisas que são tão básicas no processo de desenvolvimento pessoal e a pessoa não sabe nada, nada. E é claro, né, que não é só ir procurar ouvir, tem que ouvir de alguém que tem experiência, que tem conhecimento, que tem formação. A gente hoje em dia na internet a gente tem muito que verificar, não é, quem está dizendo o quê, não é? Eu não posso pensar em construir uma casa vendo vídeos de uma pessoa que não tem formação e nem experiência em construir casas, né? Ele viu um vídeo de alguém falando sobre isso e eu vou lá e vou tentar construir minha casa com aquela informação. Nós somos uma casa muito importante. Nós, como seres humanos, nós precisamos de uma construção forte, robusta, de um alicerce muito bem feito, porque é nesse alicerce que nós vamos ser edificadas ali como pessoa, como ser humano, a nossa personalidade, a nossa fé, as nossas escolhas, está tudo pautado nisso, tá bom? Muito obrigado, então, para vocês.
até a próxima semana, tá? Qualquer coisa, se depois surgir uma pergunta, manda inbox, eu respondo, tá? Beijos.